a fonte da força que alimenta Orlando Silva. Comício eletrônico. Em uma verdadeira república, os cargos são ocupados por delegação do povo soberano. No Brasil, o conceito atrofiou-se e os cargos são ocupados por delegação dos partidos. Vivemos no regime da partidocracia. O adágio, o povo unido jamais será vencido, foi substituído pelo refrão indecente, os partidos unidos jamais serão vencidos. É nessa matriz que reside a força do ministro. Uma maioria monolítica agregada fisiologicamente por cimento indestrutível. O gozo do poder que deflui do aparelhamento em troca da governabilidade. Explico. A Constituição de 88 é irmã da Constituição de 46. Ambas egressas de regime de força. Em repúdio aos regimes discricionários, elas submeteram seus executivos a uma maioria congressual. A Constituição de 88 ultrapassou, nesse afã, sua congênere. Não vingando a alternativa do sistema parlamentarista, ela parlamentarizou o sistema presidencial, adulterando-o de tal forma que criou a distorção atual em que a representação distancia-se do povo soberano. Para que o executivo fosse devidamente monitorado, criou uma sintonia fina através da institucionalização do Conselho da República e do Conselho de Defesa. Ambos inserem no executivo representação do legislativo. Da mesma forma, para o bem, e o inferno está cheio de boas intenções, os constituintes institucionalizaram o voto de duplo turno francês, exigindo que os executivos, não obtendo maioria no primeiro turno, fossem submetidos a um segundo turno. Extinguiram-se assim as ideologias e os partidos reais, pois estes foram suplantados pelo espírito das coligações, que refletiram os apetites mais mesquinhos que propiciam a falência republicana sob a Constituição de 88. Não bastasse isso, o incidente Collor em 92 fez com que o Supremo Tribunal Federal tivesse uma interpretação restritiva à Lei 1079 de 1950, revogando, no processo de impeachment, a necessidade do processo de tramitação na Câmara, que, suprimido, passou a simplesmente um processo simplificadíssimo de admissão em que o presidente tem maioria ou não. Assim, após o incidente Collor, o processo de impeachment de jurídico passou a ser meramente político, sendo que se o presidente dispuser de maioria, esta tranca o processo, se não, a contrário senso, perde o cargo. Esses mecanismos, aliados ao processo espúrio de reeleição, fundiram o núcleo duro republicano da Lei Magna, pois os partidos dominantes no Congresso, através de um presidente tecnicamente viajante, ousaram ainda mais, além de nomearem os juízes ministros das Cortes Superiores e os ministros dos Tribunais de Contas, instituíram as malfadadas súmulas vinculantes, banindo os princípios federativos, o princípio do juiz natural, ferindo ainda a cláusula pétrea através da supressão das instâncias recursais à cidadania. A causa e o malefício da corrupção é a própria corrupção do sistema republicano, que, atrofiado, permitindo o aparelhamento partidário do Estado e da sociedade, destruiu os mecanismos de controle que se quedam inócuos contra uma oligarquia civil que institucionalizou no Brasil um verdadeiro processo de mexicanização ao modo do PRI. Karl Loewenstein dizia que o sistema parlamentarista anulava o sistema de tripartição do poder, pois todos os poderes eram indicados pelo legislativo. Na Inglaterra e na França, esse poder imperial do legislativo tem um lenitivo, o voto de desconfiança contra a autoridade. Aqui no Brasil, engripado e engessado o poder pela dissolvência fisiológica que empolga o parlamento, um presidente contra a maioria, enfraquecido de tal forma,
não pode rapidamente defenestrar nem mesmo uma maçã podre, sob pena de perder a sustentação. Tem de consultar pacientemente os partidos que lhe dão sustentação, sem melindrá-los, sob pena de perder a sustentação e sua governabilidade. Nesse tempo, a corrupção zomba do povo e dos brasileiros. Quosque tandem, Catilina, abuteri patiente a nostra. Este é o primeiro da série de comício pela internet, comício eletrônico. Tenho dito. Um abraço.